Graça e paz a todos. Amados, vamos falar aqui de fé. As promessas de Deus, a certeza das coisas que estão por vir. Quando nós passamos a ser filhos de Deus, nós passamos a entender o nosso Pai. Passamos a querer fazer as obras do nosso Pai, agradar ao nosso Pai e não desagradar, ser obedientes ao nosso Pai e não desobedientes. Nós vemos aqui, eu separei alguns capítulos, versículos, que diz o seguinte. Vamos começar em um livro de 1 João, capítulo 5, versículo 11 ao 15. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, que é Jesus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, presta atenção, se pedirmos alguma coisa, não está falando o quê? De acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Pedimos alguma coisa de acordo com a nossa vontade, meus amados? Não. De acordo com a vontade de Deus. Ele promete que nos ouve, porque é da vontade dele. Se vocês clamam pela salvação do cônjuge que descrente, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 7, se o descrente quiser se apartar, deixe-o ir, pois Deus o chamou para vivermos em paz. Então está falando que ele foi, porque ele é descrente. Então, se vocês vão pedir de acordo com a vontade de Deus, que é o quê? Vocês entram na brecha, intercedem pelo cônjuge, para que Deus mostre a ele o arrependimento, colocando o seu Espírito Santo nele, para que ele tenha sabedoria, para que ele entenda os caminhos do Senhor e volte como um filho pródigo. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Deus nos ouve. Agora, vocês não vão pedir. Ele quis ir, foi escolha dele. Deus, abençoe-me com o segundo casamento, mesmo o meu primeiro cônjuge ainda vivo, porque ele resolveu se apartar. Deus não vai atender esse pedido porque não é da vontade de Deus. Pode ser da vontade do teólogo, da tua igreja, do pastor. Pode ser a sua vontade, mas não é da vontade de Deus. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, de acordo com a vontade dele, de tudo de acordo com a vontade de Deus, sabemos que temos o que dele pedimos. Olha a promessa. Vocês que perguntam para mim, será que Deus vai trazer meu cônjuge? Será que Deus vai libertar meu filho das drogas? Será que Deus vai... É de acordo com a vontade de Deus? Então, a vitória já é certa. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. No livro de João, capítulo 14, versículo 13 ao 15, encontramos o seguinte: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, Deus tem prazer de dar aquilo que a gente está pedindo em nome dele, para que todo mundo, para que você testemunhe as realizações na vida de vocês, porque vocês buscaram Deus de todo entendimento, buscaram primeiro o reino de Deus, e o resto Deus fará. E aí vocês vão lá glorificar Deus pelas orações atendidas, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Deus está falando que vai fazer, meus amados. No nome de Jesus Cristo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos.
Nós não obedecemos mandamentos para sermos salvos, mas nós passamos a fazer as obras de Cristo quando Ele nos salva. É uma consequência da salvação. Mateus capítulo 7, versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Pratica, obedece aos seus mandamentos. Prática. Construiu a sua casa sobre a rocha. E no livro de João, capítulo 14, versículo 26, fala: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Se lembram quando Jesus falou que precisava subir para que o Consolador descesse e pudesse fazer com que nós, todos nós, passássemos a reconhecer que somos pecadores? O Espírito Santo eu preciso subir para que o Consolador desça e convença o mundo do pecado. É o Espírito Santo que convence a gente que somos pecadores, praticantes do pecado. Então ele passa a habitar em nós e passamos a fazer a vontade de Deus, a praticar a sua vontade. E terminando, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele, de Deus. Então, todas essas coisas, é Deus que está colocando no coração de vocês essa vontade de clamar pelo cônjuge, de entender que a sua luta não é contra o cônjuge, mesmo ele ter adulterado, mesmo ele ter se casado com outro. É duro? É óbvio que é duro. Ninguém está falando aqui que não é duro. Mas vocês não são cristãos? O descrente não é o cônjuge que foi? Ou vocês também são descrentes? Aí, meu amigo, é terra arrasada. Tanto o cônjuge que se foi é descrente, e vocês também são descrentes. Então vocês precisam ter fé. Vocês precisam entender que tudo aquilo que vocês estão pedindo é de acordo com a vontade de Deus. Foi Deus que colocou vocês clamando pelo cônjuge, perseverando, entendendo que vocês não podem se unir a uma outra pessoa, senão vocês estarão em adultério junto com outra pessoa. Vocês entenderem que o seu corpo não é para o seu próprio prazer. Então diz o que é masturbação? É errado. Que o seu corpo foi feito para dar prazer ao seu cônjuge. Então, eu não estou aqui, meus amados, colocando uma série de regras, um legalismo, para vocês viverem assim. Não, isso é espontaneamente. Depois que a gente é liberto em Cristo, a gente passa a fazer essas coisas por amor e não por obrigação. Tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.